Olá, bem-vinda a mais uma aula da Escolinha da Ovelhinha de Jesus. O tema de hoje é profecia. E eu começo lendo para vocês o que está escrito em Provérbios 29:18. Diz assim: Não havendo profecia, o povo perece, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Muito bem. Devido às dificuldades inerentes ao nosso tempo, tudo que está se vendo e que está se acontecendo, tem levado muitas pessoas, inclusive o próprio cristão, o próprio crente em Jesus Cristo, a buscar soluções dos seus problemas por meio de profecias ou profetadas que nem sempre seguem a orientação do Senhor, a orientação do seu Espírito Santo. E por isso é necessário que nós estejamos atentos a observar se de fato a profecia vem do Senhor. Então vamos lá, algumas dicas. Toda profecia dada, ela precisa estar alinhada, embasada nos estatutos do Senhor. Ela precisa te levar diretamente ao trono da graça, que é Jesus Cristo. Ela precisa estar solidificada nas escrituras sagradas, que é a cabal personificação de Jesus Cristo. Pois ele veio para o cumprimento de toda a profecia. Nós vemos isso em Mateus 5:17, que diz: Não pensem que eu vim para abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim para cumprir. Por isso, amados, nós precisamos observar bem a fonte da profecia, pois existem pessoas que acreditam, até sem discernimento, usam sonhos e visões para profetadas. O profeta Jeremias nos alerta que somente ter um sonho não é garantia de uma profecia. No entanto, Deus pode usar sonhos, sim. Ele usa símbolos, visões para falar com seu povo por meio de um profeta. Está escrito em Amós 3:7. Certamente Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, aos seus profetas. Logo, Deus sempre levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. A exemplo, Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Débora, entre tantos outros que nós temos na Bíblia. O Senhor, ele nunca deixou e nem deixará de falar com o seu povo. Por isso, ele também levantou profetas no Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele nos mostra a importância deles, dos profetas, pois foi através dele que nos foi revelado os fundamentos da igreja primitiva. Foi através dos mistérios que lhe foi revelado por Deus. Ele tinha como missão, juntamente com os outros profetas e apóstolos, ele tinha como missão proclamar, interpretar a palavra de Deus, exortar, animar, edificar a igreja, proclamar a justiça e advertir a igreja do juízo vindouro. Ele tinha como missão admoestar a igreja do pecado e trazê-la ao arrependimento. Geralmente, Deus ele levanta um profeta para levar o povo ao arrependimento, para conduzir um povo ao desenvolvimento do propósito do reino de Deus. A profecia, ela sempre levará o povo de Deus ao arrependimento. Ela sempre levará a convergir para Teshuvah, eu acho que é assim que se pronuncia, Teshuvah, que quer dizer voltar aos caminhos do Senhor. Isso implica em uma ação de libertação de alguém ou de um povo que esteja cativo de qualquer tipo
de escravidão. É importante ressaltar que toda profecia dada por Deus, independente de tempo e de circunstância, ela irá se cumprir. Um profeta enviado pelo Senhor, ele sempre virá como um resgatador, como um libertador de um povo, como eu já disse, ou de alguém que esteja afligido, que esteja enganado, que esteja escravizado por todo o sistema. Em Êxodo 3:7, nós lemos assim: E disse o Senhor: Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então Deus, ele está atento ao clamor, às dores do seu povo. Nós temos várias outras referências nas Escrituras em que Deus sempre envia um libertador. Em Juízes 3:9, ele enviou Otiniel, que era o irmão caçula de Caleb. Em Juízes 3:15, ele enviou Eaúde, que era filho de Gera. Portanto, Deus envia quem ele quer. A exemplo do rei Ciro, que ele era um incircunciso, ele não era do povo judeu, mas Deus o enviou. Veja como o que ele fala de Ciro em Isaías 44:28, que diz assim: O que eu digo de Ciro? É o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: Tu serás fundado. Então nós podemos observar também que a profecia, ela surge sempre que o povo de Deus se desvia do Criador, se desviam dos seus estatutos, caindo nas mãos do engano, no cativeiro das maldições de Deuteronômio 28:15, de 15 em diante, que diz: Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Todas as maldições que são citadas em Deuteronômio 28:15, de 15 em diante. Mas vocês observem que quando ele fala todos os meus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno. Eu quero destacar essa palavra hoje, porque ele poderia dizer todos os seus mandamentos e estatutos que eu te ordeno, mas ele disse que hoje. Notem que esse hoje é atemporal. Ele não usou o termo em vão. Ele usou esse advérbio hoje porque fala-se do tempo presente. Logo, nós também estamos no tempo presente. Todo dia é o hoje de Deus, é o tempo presente. Então, essas maldições até hoje são atuantes sobre o povo de Deus. Sempre que eles se desviarem da Torá, da palavra de Deus, da verdadeira hermenêutica, valendo-se de pregações altamente alegóricas, figurativas, metafóricas, usando muito mais o cientificismo, o conhecimento acadêmico, embasado na exegese humana, do que na revelação e na unção do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, ele jamais irá contradizer as Escrituras na sua essência, no verdadeiro propósito, que é de levar o homem ao arrependimento. Em Tiago 3,15, nós temos esse alerta que diz assim: porquanto esse tipo de sabedoria, fala aqui da sabedoria e do conhecimento humano, porquanto esse tipo de sabedoria, ela não vem dos céus, mas ela é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Fica um alerta. Bom, já que falei que nem toda inspiração é do Espírito Santo, mas ela pode ser carnal, não é celestial, mas ela pode ser demoníaca, então eu quero fazer a distinção entre as profecias, porque existe a profecia de Deus, existe a profecia da carne e existe a profecia do diabo.
Então eu quero começar apresentando para vocês as características da profecia de Deus. A profecia de Deus, ela nunca vai falar somente de vitória. Porque Deus, ele demoesta, ele disciplina seu povo. Mas também ele dá solução para o problema. Entretanto, haverá sempre luta antes de alcançar a vitória. Temos que estar atento a isso, a essas características. Já a profecia, que é carnal, que é da carne, que é do homem, geralmente ela é criada pelas emoções da pessoa. A pessoa ela vai refletir o que ela sente e o que ela projeta com os seus olhos, o que ela vê com os seus olhos. E já a profecia que é diabólica, é a profecia quando a pessoa que leva a profecia, ela tem intenção maligna quando ela entrega a profecia. Ela tem um intuito oculto de destruição, de causar contenda. E geralmente são pessoas que não têm temor a Deus. E ainda assim usam o nome de Deus em vão. Como bem nós lemos em Êxodo 20, versículo 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então que nós estejamos atentos, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ainda é importante ressaltar para vocês que todo profeta enviado, ele é enviado para correção de pecados. E geralmente o profeta que é enviado para correção de pecados, ele é hostilizado, ele é perseguido, ele é desacreditado. É só vocês conhecerem a história dos profetas da Bíblia que vocês vão ver que todos passaram por muita aflição e muita perseguição. Muitos dos profetas usados por Deus, eles são pessoas de uma certa forma influentes socialmente. Ou então eles exercem liderança, são líder nato. Eles têm facilidade com as pessoas. A exemplo, Moisés, ele era um príncipe. Ciro, ele era um rei. Entretanto, apesar da influência desses líderes, deles possuírem uma posição destacada, isso não deve ser e nem se deixarem ser colocados em uma posição de ídolos para ninguém. Eles não devem ser adorados, ovacionados. Haja vista o verdadeiro libertador, Messias, o Salvador, aquele que é digno de toda adoração e louvor, só existe um, Jesus Cristo. Somente ele é digno de ser adorado. Os demais, eles devem apenas se colocar na posição que lhe é devida, que é a posição de servos, de enviados por Deus. Assim como foi João Batista, eles são enviados para prepararem o caminho do Senhor. Como está escrito em Isaías 43:11, Jesus diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Portanto, amados, estejamos atentos aos profetas e às profecias, mas, acima de tudo, estejamos vigilantes, meditando na palavra de Deus em todo o tempo, nos enchendo de unção, buscando estar sempre em comunhão com o Espírito Santo. Ele sim nos conduzirá sempre à verdade. Não deixem de orar em todo instante. Busque a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos, nesse tempo oportuno ainda, que eu digo que é o tempo da misericórdia de Deus que nós estamos vivendo, nós precisamos voltar ao primeiro amor e buscar as verdadeiras profecias que vêm do Senhor. Um profeta de Deus, ele nunca terá medo de falar, de propagar o amor de Deus,
o amor de Jesus, de pregar a palavra, de pregar o plano de salvação para toda a humanidade. Saibam, sempre que houver uma situação em que se necessite de uma intervenção de Deus, Ele enviará um Messias, um Salvador, um resgatador. Porém, saibam, Salvador e Deus só existe um, Jesus Cristo. Quero citar alguns versículos para vocês. Neemias 29:6 diz assim: Ai daquele que diz que o Senhor já não obra por meio de profecia. Joel 2:28 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Em Atos 2:17-18 diz: E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias eles profetizarão. Vou deixar uma nota de rodapé para vocês. A palavra Machia, ela quer dizer Messias, Salvador. E não é um atributo dado apenas para Jesus. Esta palavra, ela é usada cada vez que Deus usa alguém como Salvador ou Libertador. Se nós trouxermos para exemplificar os nossos dias, eu posso dizer: eu salvei meu irmão de um acidente. Então, eu fui um Messias, um Salvador, um enviado para salvar alguém. Mas nós não podemos esquecer que Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador. Ele é o eterno, de eternidade, eternidade, ele é o único e suficiente Salvador de todos. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Tudo se iniciou com ele e findará com ele. No princípio, ele estava no princípio da criação. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus viva. Então a ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e todo louvor. Jesus, ele é a verdade de toda profecia.